Salve, salve, viajante do Fantástico Mundo da Química! Hoje a gente vai conversar sobre titulação. A gente vai fazer uma experiênciazinha aqui da titulação. A titulação, por exemplo, de uma solução do ácido clorídrico. Depois a gente vai para a parte teórica, né? Conversar sobre as características teóricas da titulação, onde eu vou te dar uma dica para você responder questões sem precisar balancear as equações. E é claro, a gente vai fazer uma questãozinha para você perceber como é que isso é abordado, como é que isso cai, e você deve baixar o seu material na descrição dessa aula, tá certo? Qual é o canal que faz isso por você, hein? Uma aula completa como essa, uma aula com teoria, com exercício, com experiência, só o Química Completa do Perdiga! E você vai curtindo, vai enviando aí para os teus amigos, compartilhando com teus amigos, vai dando aquela curtida, aquele comentário. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que o Química Completa é um canal que agrega para o fantástico mundo da química e ele indica as nossas aulas para mais e mais pessoas. Todo mundo tem a ganhar com isso, né? Você tem a ganhar, o canal, eu tenho a ganhar e os demais, né, estudantes que precisam também desse conhecimento. Então vamos lá, direto ao assunto. A titulação, o que é a titulação? Titulação, olha só o nome, é o ato, a ação de dar um título. O título é uma concentração. Então a titulação é uma técnica de laboratório que é utilizada para determinar a concentração de uma solução que a gente desconhece. Essa solução que você desconhece, para você vira um problema, não é não? Ela é chamada de solução problema. A solução que você vai utilizar para determinar a concentração da solução problema é chamada de solução titulante. Então vamos lá. Você tem essa aparelhagem. Essa aparelhagem aqui, você tem aqui o suporte universal. Temos uma aparelhagem chamada de bureta. Percebe que a bureta ela é graduada, onde você consegue medir o volume e ela tem uma torneirinha para você fechar quando você achar que deve terminar a reação. Aqui você tem um aparelho que ele tem que ser dessa forma, porque você tem que fazer agitando. Então esse aparelho tem que ser fechadinho. Ele é chamado de Erlenmeyer. Ele é escrito com E, né? Erlenmeyer. Mas quando a gente pronuncia Erlenmeyer. A titulação ácido-base você vai usar também o indicador. Então vamos lá. Aparelhagem, suporte universal, bureta, Erlenmeyer e o indicador ácido-base para a titulação ácido-base. Então veja só, em que consiste na titulação ácido-base? Você vai determinar a concentração de uma solução que é chamada de solução problema, que você não sabe a concentração e quer determinar. A solução problema você vai colocar exatamente no Erlenmeyer, tá certo? Da solução problema, você não sabe a concentração e vai determinar, mas você sabe o volume. Tudo certo? O que você vai fazer? Você pinga algumas gotas do indicador ácido-base. Nesse caso aqui, eu vou usar o indicador ácido-base fenolftaleína. Olha o comportamento da fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador que em meio ácido, ela permanece incolor. Então eu boto umas 3 gotinhas de fenolftaleína. Quando eu agito, ela permanece incolor, não é? Então a fenolftaleína em meio ácido permanece incolor. Então olha só, aqui tem um determinado número de mols de íons H+, que é relativo ao ácido. Eu vou descobrir a concentração em função da base que eu vou adicionar, porque essa base eu sei o número de mols que vai entrar para a reação. Por que eu sei o número de mols que vai entrar na reação? Porque essa solução fui eu que fiz. Eu tenho dela o quê? A concentração. E vou determinar o volume que eu vou achar. Lembra que eu já conversei com você na aula de concentração molar? A gente conversou que são algumas aulas passadas, só é você procurar nessa playlist. A gente conversou que para achar o número de mols de uma espécie, eu posso fazer concentração multiplicado pelo volume da solução em litros. Pois bem, aqui tem uma determinada quantidade em mols do ácido que eu quero determinar. Eu vou abrir a torneirinha, a base vai descendo, ela começa a reagir com o ácido, neutralizando esse ácido, quando chegar no ponto que é chamado de ponto de equivalência, onde o número de mols de íons H+, ele se equivale ao número de mols de íons hidróxido. O que acontece? Eu fecho a torneira. E como é que eu percebo que chegou no ponto de equivalência? Eu percebo porque eu coloquei o indicador. Então, esse indicador ácido-base fenolftaleína, em meio básico, ele fica rosa. Então,
a base vai descendo, vai neutralizando o ácido. Quando chegar no ponto de equivalência, uma gotinha mais que cair vai deixar tudo rosa e eu vou fechar, não é? Eu fecho a torneirinha, eu meço o volume e acho o número de mols da base que reagiu. Se eu tenho o número de mols da base que reagiu e eu tenho uma proporção entre a base e o ácido, eu acho o número de mol do ácido. Sabendo o número de mol do ácido, eu tenho praticamente a concentração do ácido. Percebe? Então, eu vou fazer aqui a titulação, eu vou anotar aqui o volume que vai dar, a gente vai para a mesinha, eu vou te reexplicar isso aqui e eu tenho certeza que você vai entender. Então, vamos lá. Aqui, a gente colocou aqui um ácido que não sabe a concentração, que é a solução problema. Temos exatamente 100 ml do ácido. A base aqui, estamos utilizando o hidróxido de sódio. Temos uma solução 0,1 mol por litro e agora a gente vai coletar o volume da base e você vai entender tudo isso no final. Então vamos lá. Abrindo a torneirinha, olha só, você já nota, ó, que já começa a ficar o meio rosa. Então você vai agitando, percebe? Agitando. Uou! Chegamos já no ponto de equivalência. Percebe que para pegar aqui o volume, como essa bureta ela é muito grande, né? Eu vou levar ela aqui à altura dos meus olhos. Ela baixou agora, ó, 6 ml. Então utilizamos da base o total de 6 ml. A gente vai utilizar isso para determinar a concentração, tá bom? Deixa eu colocar aqui de volta. Então perceba que essa aula aqui é uma aula para demonstrar o princípio de funcionamento, para você ver como acontece. Não é uma aula exatamente técnica, onde você vai conversar sobre a técnica precisa de laboratório, a padronagem das soluções, a solução padrão, né, de hidróxido de sódio que foi adicionada aqui. No laboratório a gente faz 3 amostras, faz em triplicata e aí você entra com métodos estatísticos para determinar a concentração. Mas para o que a gente quer, isso aqui está suficiente. Então, gastamos aqui 6 ml e agora a gente vai para a mesinha para você conseguir entender tudo. Vamos comigo! Química completa é assim, é experiência, é exercício! Vamos embora! Então vamos lá, nesse cenário aqui, ó, a gente revisa a aparelhagem, a gente vai ter aqui o que a gente chama de suporte universal. Temos aqui, por exemplo, a bureta onde você adiciona a solução titulante. A solução titulante, você sabe a concentração, ou seja, a concentração é o que? Eu sei. E você sabe também o volume, não é não? O volume também você sabe. Por quê? Porque você vai determinar o volume exatamente na titulação. Então, você tem essas duas informações sobre a solução titulante. Você sabe a concentração e você sabe o volume. Aqui, no Erlenmeyer, você vai colocar o quê? A solução titulada, que para você também é um problema, você chama ela de solução problema, além do indicador que diz para você parar a reação. Na solução problema, a concentração você não sabe. Então vou anotar assim, ó, você quer descobrir. Agora, o volume você o quê? Você sabe, porque você adicionou. Tudo certo? Vou colocar aqui exatamente a titulação que a gente fez agorinha, que foi a titulação do ácido clorídrico pelo hidróxido de sódio. Veja só, o hidróxido de sódio, ele é uma monobase, ou seja, só tem uma hidroxila, enquanto que o ácido clorídrico, ele é um monoácido, ou seja, só tem um hidrogênio. Logo, eles reagem na proporção de quê? De quê? Uou! Eles vão reagir na proporção de 1 para 1, não é não? Completando aqui a equaçãozinha, eles vão formar aqui, ó, 1 mol de água mais 1 mol do cloreto de sódio. Mas o que importa é você observar que eles vão reagir aqui na proporção de 1 mol para 1 mol. Percebe? Perceba também o seguinte, que o hidróxido de sódio ele vai originar 1 mol de íons OH-, enquanto que o ácido clorídrico também vai liberar 1 mol de íons H+. Ou seja, eu posso dizer que há uma proporção aí entre eles de 1 para 1. Posso escrever o seguinte, que o número de mols de hidroxilas vai ser igual ao número de mols de íons H+. Agora, como essa base é uma monobase, o número de mols de hidroxila é o próprio número de mols da base. Concorda comigo? E como esse ácido é um monoácido,
O número de mols do ácido é o próprio número de mols dos íons H+, não é não? Então, o número de mols do ácido. E aí eu pergunto para você o seguinte, quem é o número de mols da base? O número de mols da base, a gente tem o seguinte, como concentração molar é número de mols por volume, temos que número de mols é concentração molar, que é aquela concentração em quantidade de matéria, multiplicado pelo volume em litros. Ou seja, o que eu faço? Para a hidroxila, ou seja, para a base aqui, eu vou escrever o quê? Molaridade da base multiplicado pelo volume da base vai ser igual ao quê? Vai ser igual a molaridade do ácido multiplicado pelo volume do ácido. Portanto, agora é só substituir. Olha como fica fácil isso aqui. Fica muito fácil assim. Tá certo? Então, olha só. Qual foi a concentração molar da base que eu tinha dito para você no exemplo anterior? A concentração molar da base era uma base de concentração 0,1 mol por litro. O volume foi o quê? 6 ml. Quanto do ácido foi utilizado? Utilizamos 100 ml. E aí a gente vai descobrir a concentração do ácido, é só substituir. Vindo para cá, então, a gente vai ficar o quê? Concentração da base, que foi igual ao quê? 0,1, multiplicado, 0,1 mol, né? Mol por litro. Multiplicado pelo volume da base. O volume da base foi 6 ml. Vai ser igual concentração do ácido, que é o que você quer achar, multiplicado pelo volume do ácido, que foi 100 ml. Tudo certo? Eu deixo as unidades para você perceber que você não vai precisar transformar de ml para litro aqui. Percebe? Organizando, a gente vai ficar assim, ó. Molaridade do ácido vai ser igual a 0,1 mol por litro, multiplicado por 6 ml, ok? Dividido por 100 ml. Tudo certo? Logo você percebe que ml corta com ml e a concentração do ácido vai aparecer aí em mol por litro. Tudo certo, nada errado? Essa concentração do ácido vai ser igual a quanto? Concentração do ácido, molaridade do ácido, ou concentração em quantidade de matéria, vai dar igual a 0,1 vezes 6, 0,6 dividido por 100, ou seja, 0,6 dividido por 100 dá 0,006 mol por litro. Logo, essa concentração molar do ácido, você pode expressar em notação científica também, igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Percebe que era um ácido muito pouco concentrado. E se eu tiver, por exemplo, uma proporção diferente entre o ácido e a base? Vamos lá. Hidróxido de cálcio, CaOH2, reagindo com HCl. Meus queridos, minhas queridas, nessa reação aqui eu tenho uma dibase e um monoácido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar o número de hidroxilas com o número de hidrogênios, não é? Então eu vou botar o quê? 1 mol da base vai reagir com 2 mols do ácido, não é não? Por quê? Porque 1 mol da base você vai ter, cálcio 2+, OH-, OH- na verdade. Você vai ter que ter, 2 mols do ácido, por quê? 2 mols do ácido você dobra a quantidade de hidrogênios, né? Dos íons hidrônios. Então aqui você vai ter a neutralização, formando o quê? Formando 2 mols de água. Não é isso aí? Então você vai ter a formação de 2 mols de água, além da formação do cloreto de cálcio, CaCl2. Mas o que importa aqui a proporção já foi diferente. A proporção já foi 1 mol da base para 2 mols do ácido. Você pode fazer duas formas. Eu vou te ensinar a primeira forma e depois eu vou te ensinar uma forma mais fácil, tá certo? Essa forma você pode fazer assim, Eu tenho 1 mol da base, olha só, 1 mol da base, reagindo com o quê? Com 2 mols do ácido. Ou seja, o número de mols do ácido aqui sempre vai ser o dobro do número de mols da base. É ou não é? Vai ser o dobro. Então, como é que eu escrevo isso? Eu digo que o número de mols do ácido é 2 vezes o número de mols da base. Tá certo? Sendo que quem é o número de mols do ácido?
molaridade do ácido multiplicado pelo volume do ácido. E quem é o número de mols da base? Aí você bota 2 vezes molaridade da base multiplicado pelo volume da base. Sendo que tem gente que fica muito confuso aqui e diz, professor, não estou entendendo. Porque, veja só, aqui eu tenho 2 para o ácido clorídrico e eu terminei colocando 2 para a base. Não é? Aqui eu tenho 1 para a base, eu terminei botando 1 para o ácido, não estou entendendo nada, fica aquela confusão. Aí eu digo para você, tia calma que eu vou te explicar. Eu vou te explicar agora o que eu chamo isso aqui de mão de vaca. Com mão de vaca você resolve toda a tua situação. Tá certo? Mão de vaca. O que é mão de vaca? Vai ser assim, ó. Molaridade do ácido multiplicado pelo volume do ácido multiplicado pelo K do ácido, que é o número de hidrogênios ionizáveis, é igual molaridade da base vezes o volume da base multiplicado por K da base, que é o número de hidroxilas. Aí você diz, não entendi. Calma! Olha só, no princípio da equivalência, o que você tem que fazer? Você tem que fazer que o número de mols de H+, seja igual ao número de mols da hidroxila. Eu vou fazer aqui com o ácido genérico e com a base genérica. Um ácido genérico seria assim, ó, HXA, onde a carga do ânion é X-. Tudo certo? E aqui eu tenho XH+. Reagindo com a base, que vai ser um BOHY, porque a carga aqui vai ser o quê? Y+. Tudo certo? Ou seja, eu tenho um ácido genérico e uma base genérica. Meus queridos e minhas queridas, no princípio da equivalência, o que é que a gente tem? A gente tem que o número de mols, presta atenção, o número de mols de H+, que é o íon hidrônio, né? Tem que ser igual ao número de mols de OH-. Mas veja só, para eu saber o número de mols de H+, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o número de mols do ácido aqui pelo número de hidrogênios que tem no ácido. Ou seja, o número de mols de H+ vai ser igual ao quê? O número de mols do ácido multiplicado por X, que é exatamente o número de hidrogênios do ácido. Enquanto que o número de hidroxilas, o número de mols de hidroxilas, vai ser o número de mols da base que eu estiver reagindo multiplicado pela quantidade de hidroxilas de cada unidade da base. Ou seja, o número de mols de hidroxila vai ser NB multiplicado por Y. Tudo certo? E quem é o número de mols do ácido? O número de mols do ácido vai ser molaridade do ácido multiplicado pelo volume do ácido, vezes o X. E quem é o número de mols da base? Molaridade da base multiplicado pelo volume da base, vezes o Y. Pois bem, meu querido e minha querida, esse X eu chamei ele para dar uma sonoridade melhor de K. Não é não? Onde esse K vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Esse Y para a base também eu vou chamar de K, onde esse Y vai ser igual ao número de hidroxilas. Então você fica o quê? Na titulação, você não precisa mais balancear. É só você aplicar o quê? A mão de vaca. Ou seja, você vai fazer, ó, mão de vaca. MaVa, K do ácido, é igual ao quê? MbVb, K da base. Onde o K do ácido vai ser o número de hidrogênios ionizáveis e o K da base, o número de hidroxilas. Então percebe que quando eu tenho uma reação entre o hidróxido de cálcio e o ácido clorídrico aqui, ó, quando eu aplico mão de vaca, o ácido clorídrico ele não só tem um hidrogênio ionizável e o hidróxido de cálcio não tem duas hidroxilas, então está feito, ó. Para eles eu vou fazer até de roxinho, ó. De roxinho eu vou dizer o quê? O ácido clorídrico ele é um monoácido, molaridade do ácido, volume do ácido vezes o K do ácido, que é 1, vai ser igual ao hidróxido de cálcio, uma de base, molaridade da base, multiplicado pelo volume da base, vezes 2. Olha se isso aqui, mão de vaca, não deu exatamente a isso aqui, ó, igual a isso aqui. É ou não é, Sadia? Então você se liberta. Eu te arrumei uma maneira de você não precisar nem balancear. Aí você diz, não estou acreditando, professor. Vamos lá, vamos treinar aqui, ó. Eu vou pegar um diácido,
o ácido sulfúrico H2SO4 com uma monobase hidroxipotássio, KOH. Eu não preciso nem fazer o resto da reação. Como é que ficaria a relação entre eles? Mão de vaca vai ser o quê? Ficaria, ó, molaridade do ácido, volume do ácido, K do ácido, que foi quanto? 2 aqui, ó, é igual molaridade da base, volume da base vezes 1, ou seja, uma monobase. Ok? Deixa eu pegar aqui um exemplo mais, por exemplo, mais específico. Hidróxido de alumínio, AlOH3, reagiu com ácido sulfúrico, H2SO4. Mão de vaca neles. Então, vamos lá. Molaridade do ácido, volume do ácido. Olha o ácido aqui, ó, sulfúrico. Foi 2, né? Volume do ácido vezes 2 vai ser igual ao quê? Molaridade da base multiplicado pelo volume da base multiplicado por 3. Gostaram aí da mão de vaca? Você só encontra isso no Química Completa. Vai dando aquela curtida, se inscreve no canal. Aqui a gente tem aulas fantásticas, além de várias experiências mais fantásticas ainda. Tudo certo? Agora o que a gente vai fazer? Baixe seu material também, faça as questõezinhas do material, acompanhe as aulas passadas. A gente está fazendo uma playlist fantástica para lhe levar a melhores lugares aí, tá? Em termos de conhecimento em química e em termos de aprovação. Agora a gente vai fazer uma questãozinha, tá? Que está na nossa aplicação imediata da ficha, página 5, vai na descrição embaixo do seu material. A questão diz assim, olha só. O ácido cítrico reage com hidróxido de sódio, segundo a equação abaixo. Considere que a acidez de um certo suco de laranja provém apenas do ácido cítrico. Uma alíquota de 5 ml de suco, ou seja, olha só, o suco, ou seja, o volume do ácido, ok? 5 ml do suco foi titulada com 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, ou seja, aqui é o quê? Molaridade da base, ok? Consumindo 6 ml da solução básica, ou volume da base, para completa neutralização da amostra analisada, levando em conta as informações e com a equação química apresentada, é correto afirmar que a concentração do ácido cítrico no referido suco em mol por litro é... Meus queridos, perceba que ele deu a equação aqui, mas não te preocupa não. Só você olhar, observar que o ácido cítrico ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ó, 3H+, ó, 3 hidrogênios ionizáveis. O hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, então mão de vaca. Bora lá. Molaridade do ácido, volume do ácido, K do ácido, vai ser o quê? Molaridade da base, volume da base, K da base, ok? Molaridade do ácido foi quanto ele quer, concentração do ácido, multiplicado pelo volume do ácido, que foi quanto? 5 ml, multiplicado por K do ácido, que foi 3, ó, tudo certo? Foi um triácido, vai ser igual ao quê? Molaridade da base, 0,1 mol por litro, multiplicado por quem? Volume da base, que foi um total de 6 ml. K da base, o hidróxido de sódio é uma monobase, então vezes 1. É ou não é? Então, veja só, eu vou logo cancelar aqui, ó, ml com ml. Tua resposta vai dar em mol por litro. Ok? Logo, a concentração do ácido, molaridade do ácido, vai ser igual a quanto? A concentração do ácido vai ser igual a 0,1 vezes 6, 0,6, dividido por 3 vezes 5. Ok? Então, veja só, 0,6 dividido por 3 dá 0,2, não é não? Então, molaridade do ácido vai ser igual a 0,2 dividido por 5. Tudo certo, nada errado? Logo, concentração molar do ácido vai ser igual ao quê? Aqui eu vou colocar assim, ó, 20 vezes 10 a menos 2. 0,2 é 20 vezes 10 a menos 2, né? Dividido por 5. Porque quando eu divido agora 20 por 5 dá 4. Logo, a concentração molar do ácido vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Resposta correta, letra E. Espero que você tenha gostado aí da mão de vaca. Você só tem isso aonde? No Química Completa. E você é o quê? Você é show. Chega!